Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Queridos irmãos e irmãs, que bom que você está aqui. Que alegria podermos nos encontrar para juntos orarmos, para juntos colocarmos diante do Senhor as circunstâncias boas ou adversas que podem cercar a nossa vida. Eu quero lembrar a você de que onde estivermos, em casa, no trabalho, andando ou parados, podemos levar alguns assuntos à presença do Senhor. Destacar sempre os nossos irmãos que enfrentaram luto recentemente, as famílias que enfrentaram luto. Continue orando, continue pedindo por estas famílias sempre que vier à sua mente qualquer um deles. Ore por eles. E se puder depois telefonar, mandar uma mensagem, faça isto. É um tempo difícil especialmente para esses irmãos. Lembrar também de todos aqueles enfermos, pessoas que têm sofrido, que têm enfrentado hospitais, internações, intubações, que situação tão complicada. Lembrar dos parentes próximos, dos cuidadores destas pessoas, que por vezes têm que reestruturar a sua vida para poder dar esta atenção toda especial para o seu ente querido. Ore por essas pessoas também. Lembrar também de você orar pela sua igreja. A igreja não está fechada, ela está nas casas orando e ela está trabalhando, funcionando. Cada ministério tem se esforçado de uma maneira toda especial para atender às necessidades da igreja, de alguma maneira encontrando a forma nova de servir, de fazer o que sempre se fazia presencialmente, começar a se fazer de maneira virtual. Ore pelos líderes destes departamentos, desses ministérios e pelos voluntários de cada área. A igreja somos nós, a igreja não é o prédio, a igreja é as pessoas que ali se reúnem, que ali congregam, que ali mantêm comunhão e adoram a Deus juntos. Então, quero convidar você a orar pela nossa igreja, também lembrar que nós estamos programando o nosso retorno aos cultos presenciais, ore por isso. Porque se você se sentir seguro, nós estamos preparados para recebê-lo aqui. Temos tomado todos os cuidados para que o nosso culto presencial seja realizado com segurança, com respeito a cada participante. Então ore por estes motivos, peça por eles, continue orando pelo Brasil, pelos profissionais da saúde, pela economia do nosso país. Nós temos orado a Deus pedindo que haja logo um milagre realmente, um milagre econômico mais uma vez no Brasil, para que famílias não passem fome, para que os negócios, as empresas possam gerar riqueza, gerar empregos,
gerar trabalho para as pessoas e nos poupar de mais sofrimento. Quero convidar você então a orar por estes motivos. Feche os teus olhos, vamos pedir a Deus mais uma vez. Deus querido, obrigado por esta oportunidade de estarmos reunidos, ó Deus, aqui em oração, por todos estes pedidos que nós alistamos aqui, ó Deus. Ouve, ó Deus, a oração do teu povo, atende, ó Deus, estes pedidos, a súplica que fazemos ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor venha intervir, porque os nossos olhos não enxergam coisas boas no futuro, ó Deus, mas a tua palavra diz que nós podemos ter esperança de que o Senhor está conosco, vendo e ouvindo, ó Deus, o nosso sofrimento, e nós te pedimos, ó Deus, venha aliviá-lo, venha depressa, ó Senhor, atender a nossa solicitação que trazemos diante do teu trono. Manifesta a tua graça e o socorro oportuno, ó Deus, a cada servo teu. É a nossa oração no nome precioso e poderoso de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Abra sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo 4, lá no Antigo Testamento. Eu quero, mais uma vez, meditar a respeito da vida de uma mulher que viveu muitas circunstâncias adversas e pensar um pouco sobre como ela agiu e reagiu diante destas circunstâncias adversas. Lá no capítulo 4, a partir do verso 9, nós lemos assim: Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Como eu disse, Esther vive algumas circunstâncias adversas em sua vida. Ela vivia num momento cultural complicado, porque ela vivia numa outra nação, ela vivia entre os persas e tinha sido escolhida, separada para ser rainha no reino de Xerxes, depois que Vasti desobedeceu a ordem do rei, e para que essa desobediência de Vasti não fosse tomada como exemplo por todas as mulheres do reino, ela foi destituída do seu cargo de rainha e começou um concurso naquela nação, naquele reino, para escolher uma nova rainha. E depois de todo o processo, Esther é escolhida, e Esther, orientada por seu tio Mardoqueu, esconde a sua nacionalidade, que ela era judia de nascimento. Acontece que, por circunstâncias daquele momento, Amã, que era um adversário de Mardoqueu, cria uma estratégia para que Xerxes, que é o rei, mande matar todos os judeus que estão espalhados pelo reino. Isso incluía Mardoqueu, o tio de Esther, e a própria rainha Esther. Mardoqueu então manda um aviso
para Esther, dizendo: você precisa intervir, você precisa pedir por nós para o rei. E Esther então dá esta resposta: olha, ninguém pode chegar assim na presença do rei, ir entrando e dizendo: eu quero falar com você. Essa atitude é digna de morte e depende da misericórdia do rei naquele momento de poupar a vida desta pessoa. Mardoqueu entende a resposta de Esther como uma tentativa de fugir da sua responsabilidade de intervir, de apelar pelo seu povo, dizendo: olha, você pensa que porque você é rainha você vai ser poupada? Saiba que antes de acontecer algo que venha a nos salvar, vocês vão morrer, você e a família de seu pai, da mesma maneira. Então Esther pensa, e então tem uma solução diante desta circunstância. Olha, você peça a todos os judeus então que você conhece que jejuem, e um jejum radical, talvez como a situação exigisse. Uma situação radical exige soluções radicais. E eles vão jejuar e orar 3 dias e 3 noites. Jejuar de alimento e de bebida. Isso não era comum. O jejum era sobre alimentos, mas permitia que se bebesse água ou outras bebidas. E esse jejum que Esther convoca é um jejum radical, tanto de alimento como de bebida, e 3 dias e 3 noites. Isso significa que é um período longo, porque, como nós dissemos, a situação era radical. Como eu tenho dito aos irmãos, nós temos nos encontrado durante a semana para orar. E uma lição que temos aprendido neste tempo de pandemia, neste período que já dura mais de 2 meses, é que Deus às vezes responde às nossas orações da maneira como temos pedido, e Ele atende a nossa oração exatamente como pedimos. Em outras ocasiões a nossa oração não é respondida como nós desejávamos e não é atendida, vamos dizer assim. Diante disso nós temos aprendido algo muito precioso, que nós primeiro vamos a Deus em confiança, cheios de esperança, e a primeira palavra diante de Deus é confiar, e a partir daí é descansar. A resposta que Deus nos dará já não depende de nós. Às vezes, como nós dissemos, Deus vem e atende o nosso desejo, e às vezes não. Mas temos aprendido a confiar e a esperar, e depois descansar, não é? Na resposta que Deus nos der, tendo a certeza de que Ele é soberano, que Ele dirige a história, que Ele sabe o que está fazendo, ainda que a gente não compreenda. Me parece, meus irmãos, que Esther está ou ela serve como um exemplo de como nós devemos agir em nossa vida. Primeiro que nós vivemos numa vida, nós estamos na história, nós vivemos neste tempo e espaço no qual nós existimos. E este tempo e espaço tem suas circunstâncias. Existem circunstâncias, inclusive, que fogem ao nosso controle. Existem circunstâncias que nós estamos simplesmente enredados nela, estamos presos a ela. Quando a gente pensa na ansiedade, a ansiedade é sempre tentar trazer o futuro para o presente. Algo que está reservado lá para o futuro, nós trazemos como preocupação para o nosso presente. E na realidade nós estamos presos no nosso presente. Não adianta se preocupar com algo que você não pode resolver hoje. Você só vai poder resolver lá na frente. Quanta ansiedade que nós cultivamos e pelas quais sofremos, que depois, lá no futuro, quando deveríamos pensar nela, chegamos à conclusão que ela nem é necessária. E passamos a me preocupei tanto por algo que nem deveria ter me preocupado. Esther está em circunstâncias das quais ela não pode fugir. As leis que regiam o Império Persa eram leis que estavam para além da sua condição. Não era ela que decidia por essas leis, mas ela vivia debaixo destas leis.
Era uma situação muito complicada. Fico imaginando as mulheres contemporâneas, quando leem essas histórias, várias mulheres de vários lugares do império sendo trazidas ao rei, sendo preparadas mais de um ano para serem apresentadas ao rei, para o rei escolher com qual ele haveria de se casar. Hoje em dia nós não temos a menor ideia de como tratar uma situação dessas, né? Não temos rei, nascemos já numa democracia e muito menos a ideia de que um homem possa escolher dentre várias mulheres. Mas esta era a situação que Esther estava enredada, na qual ela estava presa, na qual ela deveria viver. Essas circunstâncias ela não poderia mudar de uma hora para outra ou simplesmente sair dela. Vasti, que foi quem reagiu a um capricho do rei, que queria simplesmente apresentá-la ou exibi-la diante de seus oficiais, diante de outras autoridades, e ela reagiu contra isso, foi muito digna nesse sentido, mas corria o risco de morrer e de alguma maneira a sua vida foi poupada por benevolência, porque pela lei ela poderia ser morta e naturalmente perder a sua vida. Existem circunstâncias então que estão para além da nossa condição de controlá-las. Nós estamos simplesmente presos dentro dela. O que me chama a atenção então em Esther é como ela vai buscar uma solução. E ela faz isso da seguinte maneira. Ela pensa. É importante compreendermos que Deus dotou homens e mulheres de inteligência. Isto é uma marca de que somos criados à imagem e semelhança de Deus. E por isso precisamos usar aquilo que Deus nos deu. Glorificamos a Deus quando aprendemos a usar aquilo que Ele mesmo nos deu. Essa inteligência, essa capacidade criadora, essa moralidade, a volição, a capacidade de tomar decisões, usar os dons e talentos que Deus tem nos concedido, tudo isso glorifica a Deus e é o que Esther vai fazer. Primeiro, quando ela pensa e só pensa nas circunstâncias nas quais ela está enredada, ela tem um tipo de solução que Mardoqueu não gosta. Você está pensando que você vai cuidar só da sua família, que você vai seguir as regras e vai se proteger, e os outros, como ficarão? Mardoqueu não aprova essa situação, mas Esther raciocinou dentro das suas circunstâncias, dentro das leis que regiam as circunstâncias onde ela estava. Eu quero pensar que você e eu fazemos isso diante das circunstâncias. A primeira coisa que pensamos é dentro do nosso quadrado, dentro da nossa capacidade. Foi o que Esther fez, encontrou uma solução que estava ao seu alcance. Se o rei me chamar, eu farei isso, falarei a ele. Agora, eu não posso, porque a lei me proíbe, simplesmente procurar o rei. Eram as circunstâncias, era onde ela estava enredada. Mas a resposta de Mardoqueu faz com que Esther pense para fora da caixinha. Pense para além das circunstâncias nas quais ela está enredada. E é este o momento que homens e mulheres de Deus podem aprender com Esther. Quando eu olho para as circunstâncias que me cercam, eu por vezes tenho uma imagem limitada, uma visão limitada, soluções limitadas. Mas Deus tem soluções ilimitadas. E então Esther é obrigada, por conta dessa palavra de Mardoqueu, a pensar para fora da caixinha, a pensar para além dos seus limites, para pensar para além da legislação a qual ela estava submetida. E aí ela vai fazer duas coisas importantes. Ela vai jejuar e orar. Primeiro, é uma decisão dela. E todo jejum e oração é algo muito particular. Deve ser mover
o nosso coração e devem ser movidos a partir do nosso coração. Dessa ideia de que se eu me consagrar, se eu abrir mão de algo que é tão importante, tão necessário na vida como me alimentar, para me aproximar de Deus, para buscar discernimento de Deus, para ouvir a voz de Deus com mais clareza, é este o objetivo do jejum na nossa vida. Buscar mais intimidade, mais sensibilidade à voz de Deus. Não é uma forma de dobrar a vontade de Deus. O jejum não é uma moeda de troca. Veja, Deus, como eu estou jejuando. Veja, Deus, como o meu rosto está desfalecido. Veja, Deus, o meu sacrifício. E então atenda o meu rogo. Não, não é isso. O jejum é uma disciplina para nós, para concentrar a nossa mente, para concentrar o nosso corpo, para concentrar todo o nosso ser em Deus, para buscar discernimento, sensibilidade. E é isso que Esther deseja, porque ela tem uma lei e uma circunstância na qual ela está enredada. E como nós vimos, Esther não vê solução, a menos que aconteça algo de especial, que o rei mande chamá-la. E ela falou, olha, já faz mais de 30 dias que o rei não me chama. Como é que eu vou fazer isso? Mas então vamos fazer o seguinte, vamos jejuar e orar. 3 dias e 3 noites. Vamos jejuar, um jejum radical, porque a circunstância, ela é radical. Então nós precisamos nos dedicar profundamente a isso. Vamos fazer isto. E ao fim deste tempo, eu então vou falar com o rei. É o que ela diz. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esta atitude de Esther, então, que, primeiro, reconhece as circunstâncias. Tenta trabalhar dentro das leis, dos limites que as circunstâncias têm. Mas, finalmente, ela percebe, então, que se para ultrapassar as circunstâncias, ultrapassar as condições que ela compreende, ela precisa buscar a Deus. E ainda que o nome de Deus não seja citado neste livro, é dele que se fala, é dele que se espera. E eu vou jejuar e orar a este Deus, para ver se Deus abre algo para além da minha visão, para além das circunstâncias que eu consigo enxergar. Vamos jejuar e orar. E ao final deste período, desta busca de discernimento, desta busca de sensibilidade, desta busca por coragem, inclusive. Já pensou que Esther pode ter orado e jejuado, falando, até 3 dias eu vou jejuar, porque eu sei que ali o Senhor vai fortalecer o meu coração, ali o Senhor vai dar as palavras certas à minha boca, ali o Senhor vai dar o entendimento correto sobre tudo, vai me dar sabedoria para falar com o rei. São esse período que eu preciso para ser dominado completamente por esse saber de Deus, por essa direção de Deus, por essa sensibilidade. É assim que Esther age. E é assim que nós podemos agir. Contar com Deus. Esther é esta mulher que coloca a sua vida em risco a fim de salvar o seu povo, confiando em Deus. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Estou disposta a subverter a lei, a desobedecer a lei, a enxergar para além do que a minha visão consegue perceber hoje. Então, ir nessa direção de falar com o rei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Parece que Esther ilustra esta ideia de, olha, eu vou confiar em Deus e depois eu vou descansar em Deus. E o que a gente aprende é exatamente isso, que quando a gente confia em Deus, a gente vai acabar descansando em Deus. Essa busca
através da oração e do jejum, de sensibilidade, de intimidade, de discernimento diante de Deus, é exatamente o caminho que nós temos para finalmente descansar em Deus. Porque aqueles que vão a Deus, aqueles que recorrem a Deus, aqueles que buscam a Deus e desta maneira radical confiam em Deus, não sairão decepcionados da presença de Deus. Mardoqueu tinha esta confiança, tinha esta certeza no seu coração. Esther, se você não fizer nada, de outro lugar virá socorro para os judeus. Mas é melhor que você faça isso. Eu quero convidar você a confiar nesse Deus. Eu quero convidar você a ampliar a sua visão e, finalmente, aprender a descansar em Deus. Deus querido, nós queremos te agradecer, porque podemos confiar em Ti, porque podemos saber que as circunstâncias que nos limitam não são limites para o Senhor. Elas são meios, ó Deus, pelos quais buscamos com mais intensidade a Sua presença, a Sua companhia, a Sua sabedoria e o Seu poder. Permite-nos, ó Deus, experimentar o livramento que vem do Senhor para a nossa vida. Nós oramos gratos, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê livramentos e que juntos no próximo culto possamos adorar ao Senhor, o Deus que nos livra das nossas circunstâncias adversas. Que Deus te abençoe. Sem Cristo eu nada seria. Sem Cristo não sei andar. Sem Cristo eu vagaria. Qual barquinho no imenso mar. Cristo, só Cristo, queres hoje aceitar este amigo sem par. Só Cristo, só Cristo, sem Ele não há salvação. Sem Cristo eu morreria. Sem Cristo preso eu estou. Sem Cristo eu desistiria, mas com Ele salvo sou. Cristo, só Cristo, queres hoje aceitar este amigo sem par. Só Cristo, só Cristo, sem Ele não há salvação.